Eu comecei o protocolo com o Eduardo em 2022, faz 2 anos que eu faço tratamento com ele. Eu comecei o tratamento com 93 quilos, eu estava 25 quilos acima do que eu gostaria de estar naquele momento. Durante esse processo que eu engordei os 25 quilos, foram vários fatores que afetaram e agravaram. Eu comecei a engordar pela minha gestação, eu tinha 65 quilos quando eu engravidei. Na gestação eu ganhei 4 quilos. Porém, depois da gestação, que eu ganhei minha filha, eu comecei a engordar. Por fatores emocionais, falta de sono, de estar insatisfeita com várias coisas. Mas eu acho que o que agravou mesmo o meu ganho de peso foi eu estar engordando. E aquilo me afetava muito. E daí, quanto mais eu engordava, mais infeliz eu ficava e mais eu descontava em comida e bebida. E foi um efeito bola, assim. Quanto mais eu engordava, mais eu comia, mais eu engordava, mais eu comia e pior eu ficava. E em 2022, quando eu conheci o Eduardo, eu primeiro avaliei as pessoas que ele tratava, porque eu já estava desacreditada em tratamento. Eu já tinha feito vários tratamentos para emagrecer com nutrólogo, com endócrino, estéticos. Teve um tratamento que eu fiz e gastei 25 mil e não perdi 2 quilos. E aquilo foi muito frustrante para mim. E eu cheguei naquela fase que eu pensava assim, não vai dar certo de novo. Eu não vou nem gastar meu dinheiro com isso. Quando eu conheci as pessoas que o Eduardo tratava, eu comecei a prestar atenção no pós. Durante o processo elas emagreciam, mas elas criavam um hábito de se cuidar depois, de ir pra academia, de continuar se cuidando. E elas não engordavam. E daí eu lembro que eu cheguei aqui no Eduardo, primeira coisa que eu falei pra ele, você é minha última escolha. Se não der certo, eu vou fazer uma bariátrica. E ele olhou pra mim e falou, não vai dar certo? Confia. E eu fiz o tratamento com ele, fiz tudo que o Eduardo mandou, tudo. Eu fiz a linha, a risca, a dieta que ele passava eu fazia, o medicamento que ele passava eu tomava. E no primeiro mês eu perdi 10 quilos, depois no segundo mês mais 8 quilos. Agora eu volto a cada 6 meses aqui e durante todo esse processo eu perdi 22 quilos. E o que mais me deixa feliz, o que mais me deixa completa é a mudança de vida que eu tive. Porque antes eu cheguei no ápice do meu peso, por exemplo, eu comprava uma roupa. Essa semana, na outra semana a roupa não me servia. Eu não queria sair de casa, eu não queria conversar com as pessoas, porque eu chegava na frente das pessoas, era um choque. Tipo assim, as pessoas me olhavam assim, meu Deus, ela tá desse tamanho. Eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais jantar fora, eu dormia o domingo inteiro, porque eu não tinha mais ânimo pra nada. E depois do tratamento com o Eduardo, eu acordo cedo, eu vou pra academia, eu tenho energia pra conversar, eu me sinto bem. Não tem nada melhor para uma mulher do que ela saber que ela está bem. Não tem nada que deixe a gente mais confiante do que saber que tá tudo certo com você. Que você vai chegar num lugar e você não precisa ficar se escondendo. É muito frustrante você chegar num lugar e você ser a sombra de uma mulher. Você não ser você. Hoje eu posso chegar e eu sou a Jéssica. E eu sei que eu estou esteticamente bonita. E não se trata só de estética, se trata de dentro. Desde que eu tenho 15 anos, eu tinha um processo de vida fitness, saudável. Eu sempre fui pra academia, eu sempre me cuidei. E eu engravidei com 27 anos. Então, quando eu engravidei, eu estava no auge do meu peso, do meu corpo. Estava com o meu melhor corpo. Então, todo mundo sempre conheceu a Jéssica fitness, a Jéssica vida saudável. Tanto que se você olhar meu Instagram, as primeiras fotos, eu postava dieta, eu postava comida, porque aquilo sempre foi meu estilo de vida. Eu comprei a loja em 2014, então desde 2014 eu convivo com mulheres. Eu atendo mulheres, é o meu dia a dia, então assim, eu sei da dor delas. E eu sei da dor que impacta uma mulher estar acima do peso. Quando eu comecei engordar, como que eu, Jéssica, porque vamos lá, eu estava acima do peso, mas eu estava com 80 quilos, só que eu tinha clientes e amigas, enfim, que estava com 100. Como que eu, Jéssica, ia falar, eu não tô feliz gorda, sendo que tinha mulheres que estavam muito mais gordinha que eu. Então assim, o que eu fiz? Eu levantei a bandeirinha do eu tô feliz comigo, eu tô feliz com o meu corpo, só que eu estava cada vez mais fechada, cada vez mais triste, cada vez mais insatisfeita. Chegou a ponto que eu não olhava mais no espelho. Eu não olhava no espelho da minha casa. Eu colocava uma roupa e eu sabia que não estava bem mesmo, mas era a única que estava servindo. Então, eu não me olhava no espelho mais.
Eu não queria sair, eu não queria ir pra loja, mas ao mesmo tempo eu falava, não, a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que estar feliz. Mas eu não estava feliz, então eu não estava só enganando as pessoas, eu estava me enganando. E quando eu comecei esse processo de emagrecimento, porque hoje a gente vive num mundo muito digital, muito do Instagram. Então assim, é muito lindo as pessoas ir lá no Instagram e falar bem assim, ó, você tem que se amar, você tem que se autoaceitar. Só que você tem que se amar de verdade, não pro outro. Você não tem que falar que você tá feliz pra provar algo pra alguém. Você tem que estar feliz de verdade. Então, assim, se a pessoa tá num corpo e ela tá feliz, tá ok. Mas se ela tá num corpo, tá falando que tá feliz pros outros pra provar algo, e chega em casa à noite e ela tá triste, temos um problema. Quando eu comecei a emagrecer, eu levei uma porrada de mulher comigo. E isso é extremamente gratificante. Eu recebo mensagem no meu Instagram, tipo, que eu sou inspiração. Porque eu, assim como muitas mulheres, eu trabalho, eu sou mãe, eu tenho casa, tenho marido. Então, tipo assim, eu vivo isso. Eu sei da dificuldade que é. Quando eu passei por esse processo de emagrecimento, eu trouxe um monte de gente comigo. E pra mim, isso hoje é muito mais gratificante do que eu ficar com a bandeirinha lá de, ai, se auto-ame, se ame. Sendo que, tipo, eu sei que eu tô ajudando as mulheres a se afundar cada vez mais. Eu sei que elas não estão felizes. Que hipocrisia é essa? Não é mesmo? Eu já ouvi, já vi acontecer de várias pessoas e... é só você ir pra academia. É só você fazer uma dieta. Você acha que mesmo que quem tem 30 quilos a mais não faz dieta? Não tentou de tudo? E é extremamente frustrante a gente ouvir de uma pessoa que não passou pelo nosso processo, você não tem força de vontade. Por exemplo, quando eu vi, teve gente que falou assim, ele vai te passar um monte de medicamento, te entupir de medicamento, é claro que você vai emagrecer. Não, o Eduardo, ele passa o medicamento necessário. Por quê? Você vai fazer uma dieta, o seu organismo tem que estar limpo. Você precisa nivelar suas vitaminas, você precisa controlar sua ansiedade, você precisa ter disposição. Como que você vai passar por uma dieta restritiva e continuar trabalhando? Isso vai impactar na sua vida no dia a dia. E é isso que ajuda você a fazer o processo inteiro. E não desistir. E outra coisa, que eu acho que é a cereja do bolo do tratamento do Eduardo, e nenhum médico faz. E eu já passei por vários médicos. Ele faz o acompanhamento diário com você. Ele te manda mensagem. Ele fala, e aí, como você tá? Toda semana você vem aqui. Toda semana ele faz biopedância. Toda semana ele intensifica cardio. Toda semana. Essa semana você vai pegar peso. Eu perdi 22 quilos, eu não fiquei flácida. Eu não tive dificuldade de perder 22 quilos. Porque eu fiz o que o Eduardo fazia. Todo santo dia ele me mandava mensagem. Se eu não mandasse o peso para ele, ele mandava. Então assim, eu já passei por médicos que eu fiz a consulta e daqui 30 dias você volta. Gente, a gente precisa de ajuda no processo, não é fácil. Eu vou fazer a dieta uma semana, não deu certo? Eu vou desistir. Eu vou parar. Daqui 30 dias eu nem voltava no retorno, porque eu tava mais gorda do que eu fui. Então pra que eu ia lá? Entendeu? Agora todo dia o Eduardo manda mensagem. Já foi pra academia? Você malhou hoje? Como que tá sendo o seu treino? Por exemplo, teve semanas que ele mandou eu aumentar a carga e eu cheguei aqui na biopedância e ele falou, malhou pesado essa semana, né? Então assim, é reflexo. E você ter uma pessoa que te ajuda todos os dias faz total diferença do que você fazer sozinho. Sozinho hoje eu faço sozinha, mas eu adquiri rotina. Eu estou num peso que não é o ideal para mim ainda, mas tá legal. Então, ok, eu já adquiri essa rotina, então para mim é fácil. Mas quem não tem essa rotina de ir para academia, de fazer dieta, você minimizar a comida que você come, maximizar seu exercício, fazer isso sozinho é muito ruim. Então, o Eduardo está ali todos os dias, ajuda muito. E eu digo que é a cereja do bolo que faz total diferença no tratamento dele. A maioria das pessoas me conhece como uma pessoa decidida, o meu tom de voz é ok. Então, eu sempre passei para as pessoas que eu era uma pessoa decidida, que eu era uma pessoa bem resolvida. E mesmo quando eu estava acima do meu peso, eu sempre passava isso. Só que dentro de mim eu não estava bem, a ponto de não querer sair de casa, a ponto de as pessoas começarem a perceber que aquilo estava me impactando e a ponto de eu me invalidar até como profissional.
porque a gente passa a não acreditar mais na gente. Quando eu passei pelo processo de emagrecimento, eu já tinha tentado de tudo, eu estava extremamente frustrada e eu lembro que as clientes chegavam na loja, nos primeiros 10 quilos que eu perdi, elas falavam, meu Deus, como você emagreceu? E eu não conseguia disfarçar, eu começava a pular dentro da loja, tipo, emagreci, que não sei o quê, porque aquilo era muito importante para mim. O peso, para mim, Jéssica, por muitas vezes invalidava, porque assim, como que eu não conseguia emagrecer? O que eu estava fazendo de errado? Era um setor da minha vida que eu não estava feliz. E eu defendo que a gente tem que ser feliz em todos os setores. Casamento, profissão, pessoal, entendeu? Então assim, eu estava frustrada ali. Hoje, quando eu chego nos lugares, eu chego sendo eu. Eu não preciso fingir uma máscara. Eu sei que eu estou bem. Eu sei que o verdadeiro é natural. Por exemplo, eu recebo mensagem no Instagram de mulheres falando sobre o meu processo, elas falam bem assim, é muito natural com a forma com que você passa, porque realmente é, porque é leve, tem que ser real, por muitas vezes você vai ter dificuldade, mas é real, entende? Então, para mim é extremamente gratificante hoje poder influenciar as pessoas a passar pelo meu mesmo processo. Tem amigas minhas que vêm aqui no Eduardo e elas me mandam, você fez isso? Você fez isso? Entende? É muito gratificante você saber que você impacta a vida das pessoas de forma positiva e que eu tô fazendo um bem para ela, ajudando ela a se fazer bem. E é real, eu não tô mentindo, sabe? É natural. Por isso que as pessoas realmente compram isso, porque realmente é. Por exemplo, a Carla, ela mandou, você fez isso? Falei, vamos caminhar comigo? Vamos, entendeu? Porque é o processo, tem que ser feito. E quando a gente tá bem, tudo flui. Durante esse meu processo que eu engordei, teve uma situação que eu fiquei muito frustrada. Eu precisava ir num casamento e eu rodei a cidade inteira e eu não conseguia achar um vestido, porque todos os vestidos ficavam feios em mim. Eu tive que escolher o vestido que serviu, porque ficou menos ruim, sabe? Então assim, eu fui no casamento extremamente frustrada. Eu me maquiava e eu via meu rosto, não era meu rosto, sabe? Então não ficava bom pra mim. Eu via aquilo, não estava bom. Então hoje eu não tenho problema nenhum em ligar uma câmera e falar, porque eu sei que eu tô bem. Eu não tenho problema em escolher uma roupa, eu posso escolher a roupa que eu quero. Eu não preciso escolher a roupa que me serve. E eu lembro uma vez que eu entrei no provador e eu fui colocar uma calça 44 e ela não me entrou. Ou seja, eu teria que ir pro 46. Aquilo pra mim foi assim, chocante. Eu falei, meu Deus do céu, aonde eu vou parar nos 50, sabe? Hoje, eu lembro que às vezes eu compro uma roupa e é pé. E não significa que eu tô num padrão magro. Não, eu sei que eu não tô nesse padrão. Mas eu posso escolher, eu tenho P ou M, G. O G não fica pequeno pra mim. Então eu posso escolher se eu quero usar aquela roupa. Não é o que serve, é o que eu quero. É a imagem que eu quero passar. Então, pra mim, isso é libertador. Por várias vezes, por exemplo, eu deixei de gravar pra loja porque eu tava gorda, porque eu não tava me sentindo bem. Então, eu não tinha alegria de gravar. Como que eu vou gravar alguma coisa triste? Como que eu vou gravar alguma coisa depressiva? Entendeu? Hoje, pra mim, é natural, é normal. Tem que fazer, vamos lá, vamos fazer. Eu tô bem comigo. Disposição para brincar com a minha filha, disposição para sair, disposição para fazer as coisas. É totalmente diferente enquanto eu estava no meu processo de sobrepeso. A gente fica cansado, a gente fica triste. Tem um mundo que só quem está acima do peso sabe e passa, que é o mundo de você ser triste, de tipo você não estar bem com você. E quando a gente sai disso, é como se você florescesse, sabe? É como se, cara, que mulherão, eu sou isso aqui mesmo. Uma coisa que quem tá acima do peso não pode proporcionar. Eu já tive dos dois lados da moeda, né? Antes de passar pelo processo com o Eduardo. Eu treinava desde muito cedo e eu já fui essa pessoa que olhava pra uma pessoa com sobrepeso e falava bem assim, ai, ela não tem disciplina, ai, ela não vai pra academia, ai, ela... Só que era muito fácil pra mim, porque eu já estava numa rotina. Eu fazia o Muay Thai, eu fazia musculação, eu fazia crossfit, eu corria. Então era muito fácil para mim olhar para uma pessoa de sobrepeso e falar, ai, ela tá gorda, ela não consegue, ai, não tem disciplina, fala pra ir pra academia, vai morrer. Então é muito fácil. Por isso que eu falo que eu já vivi os dois lados da moeda. Quando eu comecei a engordar, aquilo me impactava muito e era muito frustrante, porque assim, eu falava, cara, eu não posso comer,
Porque se eu comer, eu vou engordar. Aí eu tentava fazer dieta, eu não emagrecia. Eu fazia dieta uma semana, emagrecia 1 quilo, para quem precisava emagrecer muito. Então, assim, era extremamente frustrante. E nessa frustração, eu fui engordando. E quando eu vi, eu estava com 93 quilos. E quando eu fiz o tratamento com o Eduardo, tem um detalhe. Durante esse processo que eu engordei, eu tentei ir para academia. Eu ia, só que daí não dava resultado, daí que eu fazia, parava. Aí eu mudava. Aí eu ia fazer outro treino. Não dava resultado também, parava. E era cada vez mais frustrante. Porque eu falava, cara, eu tento. E eu sempre fui uma pessoa que tive memória muscular. Então, mesmo quando eu estava acima do peso, eu tinha memória muscular, porque eu sabia treinar. E eu tentava realmente, e não ia, sabe? Quando eu passei por esse processo de emagrecimento e voltar a ver o meu corpo ficando do jeito que eu gosto, ficando de uma forma que eu me sentisse livre, que eu pudesse escolher a roupa que eu queria, que eu estivesse bem comigo, quando a gente chega nesse processo, a gente não quer parar. E quando a gente passa por um período se cuidando de verdade, quando eu falo se cuidando, não é só estética, não é supérfluo, é se cuidando, se melhorando, olhando para dentro de si. Porque esse processo da gente ir para academia, o que muitas pessoas não falam é que não é estético. Começa a liberar endorfina em você, você muda seu humor, você muda seu dia, você muda você. Então, hoje, eu entendo que o processo de academia não é só emagrecer, é estar bem comigo, mentalmente. Às vezes, quando eu estou muito estressada, eu vou correr, porque eu sei que quando eu terminar minha corrida, eu vou estar bem, sabe? Esse processo não impacta só no corpo, ele impacta em nós, nosso emocional. Então, hoje eu não consigo mais ficar sem ir para academia, não é só por ganho de peso. Eu, Jéssica, adoto a medida 80-20. Se eu quiser tomar uma cerveja, eu vou tomar, porque eu sei que eu vou treinar depois. Se eu quiser comer um lanche, eu vou comer. Óbvio que não todo dia. Só que eu sei que depois eu vou treinar e eu vou arrumar. Por quê? Porque eu gosto de treinar, porque eu entendi o quanto isso impacta na minha vida, o quanto isso me tornou uma pessoa mais ágil, mais eficiente, mais feliz. O meu conselho para quem está hoje acima do peso, para quem não está bem, para quem já tentou de tudo, assim como eu, para quem está desacreditado, não se deixe por último. Seja sua prioridade em tudo, porque assim, não tem como a gente ajudar outra pessoa estando mal. Não desacredite de você. Sempre vai ter uma luz no fundo do túnel. E quando você tem uma ajuda, tudo melhora. E o Eduardo é aquela ajuda sem julgamento, é aquela ajuda precisa, é aquela ajuda simples. Não tem coisa mirabolante, você não tem que ficar fazendo comida a cada 2 horas. É fácil quando ele está ali te assessorando. Eu já tinha desistido de tudo, eu já tinha tentado tudo. E se eu pudesse dar um conselho, principalmente para as mulheres, porque é o que eu tenho propriedade para falar, não desistam de vocês. Porque para a mulher é muito impactante a gente olhar no espelho e não se gostar, não gostar da imagem. Toda mulher é muito vinculada à beleza, é a nossa força. E quando a gente não tá bem, tudo ao nosso redor não tá bem. Não tem como eu ser uma boa mãe se eu não estou bem. Não tem como eu cuidar de uma casa, não tem como eu cuidar de um negócio se eu não estou bem. Posso dar conta? Posso dar conta, mas não vai ser leve, não vai estar o 100% ali. Então, não desistam de vocês. Tentem, mesmo que as pessoas falem bem assim, ele vai passar remédio. É um processo. Todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de ajuda. Então, tenha a humildade de aceitar a ajuda de alguém que entende. Façam o processo. Eu tenho propriedade para falar. Eu tenho várias clientes e amigas que fizeram o processo e que tomaram os medicamentos que o Eduardo mandou. E não é só medicamentos, que é vitaminas também, que é complementos, enfim. Não ficaram dependentes. Então não tenha medo quando alguém falar, passa remédio. Ele passa o que é necessário para que você passe. Mas não desistam de vocês, porque eu cheguei em um estágio que eu desisti de mim. Quando a gente faz a bariátrica, você tem que passar por um processo psicológico de se aceitar, você tem uma perca de peso muito rápida. Para a mulher influencia muito, tem queda de cabelo, tem a face, a pele, porque vai ter uma queda muito grande ali de vitaminas no seu organismo. Então é um processo muito agressivo para o corpo.
Por que fazer uma bariátrica se você pode perder a mesma quantidade de peso praticamente no mesmo tempo com o Eduardo? Eu perdi 18 quilos em 2 meses. Isso é peso de quem faz bariátrica. E eu não precisei passar por uma cirurgia, eu não precisei passar por todo aquele sofrimento de ter que ficar tomando em copinho. Eu estive bem, o meu humor estava bem, eu não fiquei flácida, o meu cabelo não caiu, a minha pele não caiu. Então, assim, tentem primeiro, sabe? Se deem a oportunidade de tentar, porque vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Com o Eduardo. Quanto médico, eu já passei por vários. Mas com o Eduardo, eu tenho propriedade de falar que vai dar certo. Então, a bariátrica é a última opção. Mas antes da bariátrica, tentem o Eduardo.